Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho falar sobre gnonos, fadas, duendes, saci pererê, caipora, entre outros. Existe? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, comente, compartilhe. Clique também no sininho aí para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalho de destruição, trabalhos para broxar homem, trabalho para separar casais, trabalhos para o mal. Se você está procurando essa temática, busque um outro canal. Aqui não é um canal para isso. Então hoje eu venho falar sobre gnonos, fadas, duendes, saci pererê, caipora, entre outros. Existe? Então o primeiro deles que eu vou começar a pontuar é o gnono. Os gnonos são seres que gostam muito da natureza, por isso durante a noite trabalham na floresta e é possível encontrá-los na casa de humanos. Isso porque os gnonos do alemão significa administrador da casa. Logo, eles são muito eficientes nesses ambientes. Há muito tempo, quando o mundo ainda não era modernizado e as matas eram densas, os gnonos eram aceitos pela sociedade. Com a industrialização e a destruição do meio ambiente, eles foram obrigados a viver escondidos nas florestas, protegendo-as e evitando seres vistos pelos humanos. Há relatos de pessoas que já viram, gnonos, se comenta. E qual é a diferença entre gnonos e duendes? É muito comum que as pessoas confundam gnonos e duendes. Muitos até mesmo acreditam que eles representem os mesmos seres, e essa ideia é equivocada. Ambos são seres distintos e apresentam particularidades. Enquanto os gnonos agem de maneira mais racional, protegendo a natureza, os duendes já agem por instinto e não possuem um apego por nenhum tipo de ambiente. Além disso, o primeiro grupo procura sempre se esconder dos humanos, enquanto o segundo tem grande curiosidade sobre as áreas urbanizadas e por isso gostam de explorar locais. Os gnonos atingem 1,34 m de altura, enquanto os duendes não passam de 30 centímetros. Existem sim muitos relatos de aparições de gnonos, principalmente em locais repletos de árvores, florestas. Muitas pessoas, inclusive, conseguem captar alguns vídeos aí, O importante é saber que esses seres mágicos têm seus motivos para se isolarem da sociedade humana e devem sempre respeitá-los. São seres elementais da natureza. Eles existem sim, e negar isso é negar Deus, negar a criação. Nem todo mundo consegue ver os duendes, gnonos, as fadas. Fadas existem? Fadas são belas criaturas pequenas, algumas com asas, mencionadas em lendas e folclores no mundo todo. De acordo com especialistas, esses relatos começaram com versões de deusas da natureza, de deusas pagãs, e, portanto, muitas vezes associado também com o mundo exterior, sobretudo as florestas, bem como a magia, as viagens. Dependendo da região, as fadas vivem em florestas escuras, pântanos, montanhas, de névoa mística e misteriosa. Relatos de pessoas em diversos lugares do mundo afirmam ter o aparecimento mesmo da interação com esses seres. A chegada das fadas, dependendo da região, as fadas são conceptualizadas e vivem em comunidades, florestas, reinos subterrâneos, ou habitam lagos, colinas ou círculos de pedras, relva, muitas vezes junto com centauros, elfos, gnonos e outros animais místicos. As fadas têm muitas raças e tribos e variam de tamanho e forma.
embora a maioria seja pequena, sendo que algumas mudam de tamanho. A história do Saci Pererê. O Saci Pererê é um personagem muito travesso, que se diverte fazendo brincadeiras com animais, com as pessoas. De acordo com as histórias, as suas principais travessuras são fazer tranças nos rabos dos animais durante a noite, esconder objetos, como os dedais das costureiras, assoviar de maneira muito estridente para assustar os viajantes, trocar recipientes de sal pelo de açúcar e distrair as cozinheiras para que elas queimem a comida. O Saci é o guardião das ervas, das plantas medicinais, por isso confundem as pessoas que tentam pegá-lo sem autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizá-la, as plantas para fins medicinais. Acredita-se que o Saci nasceu do broto do bambu, permanecendo ali até os 7 anos, após o período em que viveu mais de 77, praticando suas travessuras entre os seres humanos e animais. A origem do Saci Pererê, a lenda do Saci Pererê existe desde os fins dos tempos coloniais e tem origem na tribo indígena do sul do Brasil. O termo saci vem do termo tupi-saci, que está relacionado a um pássaro que é conhecido pelo mesmo nome, mati-pererê, matim-pererê, em tupi, mati-pererê. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro endiabrado que possuía 2 pernas e um rabo. A caipora ou curupira é conhecido no folclore como um ser que habita as florestas e atua como protetor dos animais. A caipora está presente no folclore brasileiro e é conhecido como uma índia bem pequena que possui um corpo vermelho, reside nas florestas e protege os animais de serem caçados. A lenda da caipora possui muitas variações e regiões, e muitos acreditam que não se trata de uma índia, mas sim de um índio gigante. O que diz a lenda da caipora? A caipora é uma lenda presente no folclore brasileiro, que fala da espécie de um duende que reside em florestas brasileiras. O papel da caipora na natureza, protegendo ali os animais, protegendo de ser caçado. O termo caipora deriva da origem do tupi. Capora significa habitante do mato, pois ca significa mato, para significa habitante. Trata-se da lenda muito tradicional e os estudos da área apontam que há vestígios do século XV que podem remeter a essa lenda. A mula sem cabeça é um personagem de uma lenda do folclore brasileiro que possui um corpo equino e uma tocha de fogo no lugar da cabeça. De acordo com a região do nosso país, pode haver variações na nomenclatura utilizada, podendo ser chamado de mulher do padre, mula de padre, mula preta, entre outros. Entre as diversas descrições que existem aí, como atribuir mula sem cabeça as seguintes características: sua cor é sempre marrom e preta, não possui cabeça, mas sim uma tocha de fogo no lugar, traz nos cascos ferraduras de ouro ou de prata que fazem um enorme barulho, relincha muito alto, podendo ser ouvido a muita distância. Costuma imitar gemidos humanos também, só aparece altas horas da madrugada e dá preferência às noites de quinta para sexta-feira, quando faz lua cheia. Como é comum as histórias populares, não se sabe ao certo quando nem em que região brasileira surgiu essa lenda. O certo é que é uma história contada com um firme intuito de assustar as meninas e moças dos povoados brasileiros desde os primeiros séculos. Dessa forma, os pais buscavam manter, por meio do medo, o controle das filhas e garantia da manutenção dos princípios morais. Existe um fundo de verdade aí nessa lenda da mula sem cabeça. A Mãe do Ouro. A lenda da Mãe do Ouro é uma das mais famosas do folclore brasileiro. Conta-se que a Mãe do Ouro
é uma mulher muito rica, poderosa, que viveu em uma caverna cheia de ouro. Dizem que ela aparece para pessoas que estão perdidas na mata e oferece ajuda em troca de algo valioso. Quem aceita a oferta da Mãe do Ouro se torna rico, mas precisa manter em segredo sobre a existência da caverna da mulher. A lenda tem origem na região amazônica, mas se espalhou por todo o país. Muitas pessoas acreditam na existência da Mãe do Ouro e já há relatos de ter tido encontrado com ela. A lenda é uma forma de preservar a cultura e a história do povo brasileiro. Quem nunca ouviu falar da Mãe do Ouro? Essa figura mitológica é uma das lendas mais conhecidas e populares do Brasil, passando de geração em geração. A história da Mãe do Ouro é tão fascinante quanto a misteriosa origem que remete ao período colonial. A origem da Mãe do Ouro é incerta, mas acredita-se que ela tenha surgido durante o período da colonização portuguesa do Brasil. Segundo a lenda, da Mãe do Ouro é uma entidade que guarda os tesouros escondidos nas profundezas da terra. Ela é descrita como uma mulher de beleza incomparável, com cabelos dourados e olhos brilhantes. A lenda do lobisomem. O lobisomem é um homem amaldiçoado, com a condição de se transformar em um ser violento, que é metade homem, metade lobo, aparece todas as noites de lua cheia. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo e está presente também no folclore brasileiro. De acordo com a lenda, que teve origem na Grécia, o lobisomem é metade homem, metade lobo. Ele se transforma nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões de acordo com cada região do país. Quem é lobisomem? O que é o lobisomem? É uma lenda, é um ser místico que faz parte do folclore de vários países. A versão mais conhecida dessa lenda fala que o lobisomem é um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, isto é, a ação de transformar-se em um lobo. A transformação ocorre durante as noites de lua cheia. Alguns dizem que pode se transformar em lobo. Não foi resultado de uma maldição, mas de um pacto com o diabo. Aquele que se transforma em lobisomem parte à procura de pessoas para matar. E depois que a lua cheia desaparece, ele se transforma em homem novamente. Sereias. As sereias da antiguidade. As sereias são figuras mitológicas presentes em lendas que personificam os perigos e outros aspectos do mar, sendo, portanto, muito comum no imaginário do povo navegante. Outros dependiam do mar por sua subsistência. Cada povo, contudo, representava essas figuras de um modo e às vezes bem diferente do conceito dos termos atual. A imagem que se faz a mãe d'água, em geral, é de uma sereia que às vezes loira, mulher de cintura para cima, peixe da cintura para baixo, que fica sobre uma rocha cantando. Com canto seduz o homem que passa, o marinheiro, o viajante, que ao acompanhá-la para o fundo das águas morre afogado. Segundo o folclore, Luiz da Câmara Cascudo, esse é o mito da origem europeia que chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX. A sereia está presente na mitologia de diversos povos europeus. Aparece desde a Odisseia de Homero, que a data do século IX a.C. Porém, o relato homérico, ela é meio pássaro e não peixe. Boto rosa. Na mitologia amazônica, encontramos o mito do boto rosa, que possui qualidade de emergir das águas do rio Amazonas à noite, adquirir formas humanas de peixes, transformar-se em rapaz, cuja beleza fala meiga, sedutora, magnetismo de olhar atraente, irresistivelmente todas as mulheres. Por isso, toda donzela era alertada por sua mãe para tomarem cuidado quando flertar, que recebia ali de belos rapazes, bailes ou festas. Por detrás deles poderia estar a figura do boto, um conquistador de corações que pode
engravidá-las e abandoná-las. Ele também inserido na comunidade, perseguindo as moças, surpreendendo-as na roça, nos banhos, viagens pelos igarapés, onde quer que esteja, acaba a maioria das vezes por lhe atribuir o primeiro filho. Seduzidas, as mulheres mantinham encontros furtivos com esta entidade que, ao amanhecer, retorna ao fundo dos rios onde reside. Algumas testemunhas afirmam que ele sempre se apresenta muito bem vestido, usando um chapéu para ocultar um orifício para respiração que originalmente o animal possui no alto da cabeça. A crença neste mito está disseminada pela população ribeirinha do rio Amazonas. O boto representa o animus das mulheres, que faz inter-relação entre a consciente e o inconsciente masculino e feminino pelo anima, o animus, e a figura masculina do arquétipo, que reflete o princípio masculino das mulheres. O boto, este animal arquétipo representado tanto no consciente individual, coletivo, a sua grande beleza e poder de sedução são explicados quando entendemos que ele não é um homem, sim uma imagem que as mulheres fazem do homem. Lenda do Boitatá. A lenda indígena representada por cobra de fogo ou luz. O que é o Boitatá? Também conhecido como fogo que corre. O Boitatá, no folclore brasileiro, é uma grande cobra de fogo. Este bicho imaginário foi citado pela primeira vez em 1560. Num texto do padre jesuíta José de Anchieta, na linguagem indígena tupi, significava cobra, tatá, fogo, a lenda do norte. De acordo com a lenda, o Boitatá protege as matas, florestas das pessoas que provocam queimadas. O Boitatá vive dentro dos rios e lagos e sai em seu habitat para assombrar e queimar as pessoas que se praticavam incendiá-los nas matas. De acordo com essa lenda, o Boitatá possui a capacidade de se transformar num tronco de fogo. Este animal, ele passa grande parte do tempo rastejando pelas florestas, na escuridão da noite, pois é uma alma penada que deve pagar seus pecados dessa forma. Algumas curiosidades aqui sobre essa lenda do Boitatá. Algumas versões da lenda contam que uma pessoa que estiver colocando fogo na floresta e encontrar com o Boitatá pela frente terá uma terrível consequência. Poderá morrer, ficar cego, até mesmo enlouquecer. De acordo com a lenda, o fogo que sai da boca do Boitatá é mágico, por isso ele não queima as árvores e plantas das florestas, pelo mesmo motivo. E ele também não se apaga quando a criatura folclórica encontra-se dentro da água. Também é conhecido no Nordeste brasileiro, o Boitatá também é conhecido como fogo corredor. Correr desta cobra de fogo não é a melhor saída. Contadores da lenda dizem que a solução ideal é ficar parado, de olhos fechados e com respiração parada. Existem algumas variações para o nome desse personagem. São eles Batatá, Papão, Baitatá e Baitatá. Em algumas versões da lenda, o Boitatá pode indicar um local com tesouros ocultos também. A lenda do Negrinho Pastoreiro. O Negrinho Pastoreiro é um personagem do folclore conhecido na região do sul do Brasil, de origem africana, cristã. A lenda surgiu em meados do século XIX e conta a história de um menino escravo que recebeu um milagre de Nossa Senhora por ser inocente, que sofreu com castigos de um fazendeiro. Com boa parte das histórias populares apresenta várias versões. Uma delas conta que o negrinho, ao perder uma corrida apostada pelo estanceiro, recebeu um castigo, ficar pastoreando durante 30 dias tropilha de 30 tordilhas negras. Por suas vezes, os cavalos se dispersavam, mas após acender uma vela para Nossa Senhora, o negrinho reencontrou os cavalos perdidos. Em outra versão da lenda, um determinado dia o fazendeiro ordenou que o negrinho que cuidasse de alguns cavalos, porém um deles fugiu.
Quando retornou, sentiu falta do cavalo baio e mandou o negrinho procurar o animal. Ele chegou a encontrá-lo, mas não conseguiu capturá-lo. Dessa maneira, o senhor resolveu castigar o escravo com muitas chibatadas e lançá-lo num formigueiro. O fazendeiro resolveu deixar o negrinho lá, certo de que já estava morto, mas no dia seguinte ficou perplexo ao deparar com o negrinho ileso, montado no cavalo. Perdido, ao seu lado estava a Virgem Maria, padroeira do pequeno escravo. Arrependido, o fazendeiro pediu perdão, mas o negrinho saiu galopando feliz, livre no cavalo baio. O negrinho do pastoreiro é considerado o santo das causas perdidas. Por isso, conforme a tradição popular, quem perde algo tem dificuldade em encontrar, acenda uma vela e peça a ajuda do negrinho para encontrar o que perdeu. A lenda da cuca. Em resumo, a lenda da cuca é mais comum em Portugal e é bastante parecida com a que se popularizou aqui no Brasil. Por lá, é mais comum que a cuca fosse descrita como um ser horrendo, com feições semelhantes a de um dragão. Além disso, ela preferia devorar crianças e aparecia nos sonhos, até mesmo nos telhados, janelas, para assustar os pequenos. Aqui no Brasil, a cuca chegou como herança da colonização portuguesa e ficou especialmente conhecida por causa das canções de ninar, nas quais aparece com "Enana, neném, que cuca vem pegar. Papai, vou para a roça, mamãe foi trabalhar", cantando para que a criança dormisse rapidamente. A lenda da cuca, em resumo, a cuca, segundo as lendas mais comuns brasileiras, é uma criatura que sai por aí, sequestrando, em algumas versões, devorando crianças, desobediente. Ela prefere crianças que não obedecem aos pais e não dormem quando precisam dormir, ou que gritam demais e são desobedientes. As lendas mais tradicionais descrevem a cuca com uma aparência bastante parecida com o padrão de que conhecemos como bruxa, bastante velha, magra, corcunda, de pele enrugada, cabelos brancos. Em alguns lugares, em vez de criatura mística, ela é considerada simplesmente uma bruxa feiticeira. Mas aquela cara de jacaré, ela tem... Você pode até estar se perguntando, pois a gente sabe que ela é responsável, né, por criar essas versões aí alternativas da cuca, né, que foi ninguém menos do que o escritor do Monteiro Lobato, em uma série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em seus livros que descreveu a cuca de maneira um pouco diferente. Na obra de Lobato, ela é descrita como um enorme jacaré, provavelmente inspirado nas versões portuguesas e espanholas, em que ela é um dragão. E cabelos loiros, garras enormes e muito mar. Ela gosta, na obra de Lobato, de cozinhar crianças em seu caldeirão. Então, falando um pouco sobre essas lendas, o relato que eu posso deixar para vocês aqui, né, porque muitas pessoas ficam assim, será que isso existe mesmo, que não? Bom, se vocês conversarem com aquelas pessoas que são muito antigas, que viveram na roça, elas vão trazer algum relato de terem já visto a Mãe do Ouro, o lobisomem. Eu estou falando das minhas experiências de já ter conversado com pessoas antigas lá da roça, que viveram muito tempo atrás, que já não estão nem mais vivos aqui. Se você conversar com pessoas que já viveram ali na roça, né, e você vai perceber que eles têm essas histórias para contar. Que existe um fundo de verdade no meio disso tudo. Não é só uma lenda, um folclore, tá? Eu posso dizer isso para vocês, porque conversando com pessoas que já viveram em tempos anteriores, lá atrás, e eles contam, né, que na roça existe mesmo a Mãe do Ouro, a aparição da Mãe do Ouro, essas lendas da caipora, né, que é muito comum na mata, do saci.
Esses relatos são bem mais comuns entre os antigos que viveram principalmente na roça, no interior. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do tema de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de interagir. Eu vou ficando por aqui. Deixo sim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.